o Conselho Consultivo hoje assou uma bela de uma pizza, né? Com uma honrosa exceção do conselheiro José Carlos Ferreira Alves. Quero até pedir para você colocar a foto dele. A imagem dele aqui. O José Carlos é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma pessoa honrada, um conselheiro de oposição, que foi o único a votar pela apreciação do pedido de impeachment por conta das denúncias relativas ao camarote. Né? Conversei com o José Carlos logo depois da... Não só, né, Maurício? E com relação às movimentações milionárias aí, em dinheiro vivo, nas contas do São Paulo e do Casares. Então, isso eu já vou explicar, porque isso também entrou na pauta de uma maneira estranha, tá? Mas hoje essa reunião era para apreciação da questão dos camarotes. Perfeito. Conversando com algumas fontes também, alguns outros conselheiros e tal, algo que já causou estranheza foi a presença do Casares o tempo todo, porque o que havia era uma previsão de o Júlio Casares começar fazendo a sua defesa, depois que ele saísse, porque afinal de contas é a parte investigada, né, é a parte que está sendo avaliada pelo Conselho, que deixasse à vontade ali os conselheiros restantes, que seriam 8, né, para fazer a apreciação ali da pauta e dar o seu voto em relação o seu parecer, né, o seu parecer em relação à continuidade, à procedência do pedido de impeachment ou não, né? Mas o Casares ficou o tempo todo. É muito estranho isso, né? Porque, afinal de contas, ele tem a caneta, ele tem ainda o poder como presidente e a sua presença não deixa de ser intimidatória. Ele faz parte do Conselho Fiscal, que é um conselho formado por ex-presidentes do clube e do Conselho Deliberativo. Portanto, ele tem uma cadeira nesse Conselho Consultivo, não fiscal, perdão, Conselho Consultivo, né? Mas, por conta da delicadeza do tema de ele ser... de ter seu nome envolvido, ele deveria se retirar, né? Mas não, ele ficou o tempo todo lá. As informações de que tínhamos que o Júlio Casares vinha muito abatido, aliás, ele teve uma surpresa desagradável quando, em conversa, o líder da torcida independente disse que faria essa manifestação pedindo a sua renúncia, né? E teria dito ele que, para o Baby, que era o último apoio que ele tinha, né? Eles se reuniram na noite de ontem, Maurício? Ou foi entre ontem e hoje? Tá? Entre ontem e hoje é uma conversa. Tá? E teria ali, vamos dizer assim, deixado nas entrelinhas que poderia renunciar. Tá? Mas não. O Casares não apresentou nenhum sinal de abatimento, segundo as informações de quem esteve na reunião, estava tranquilo, né? E acabou se saindo bem, né? Porque a votação foi 8-1. O único voto desse conselheiro, honrado conselheiro, José Carlos Ferreira Alves, tá? Que manteve a sua posição, o seu parecer, a sua opinião, dizendo o seguinte, frente à argumentação do Casares, que foi basicamente, eu não sabia de nada, eu não sabia o que as pessoas estavam fazendo... Sobre o camarote. Sobre o camarote. Eu não sabia de nada, que eles estavam nessa negociação, que estavam negociando, eu também fui surpreendido, não tenho nada a ver com isso. E uma das argumentações dos recados foi, olha, acho, dada o fato de ser um camarote da presidência, de estar sendo negociado por figuras tão próximas, né? Seria muito difícil não saber, tá? O José Carlos é uma figura muito polida, muito educada, um mestre aí no direito e respeitador das opiniões alheias, mas não deixou de colocar a sua opinião, mesmo com a presença do Casares, de uma maneira bastante afirmativa, né? E a gente não poderia esperar outra coisa de um conselheiro de oposição como ele é. Então foi isso, o embate. O resto... Todos os outros conselheiros, a gente pode colocar a nota também do presidente desse conselho consultivo, que é o ex-presidente, o Mesquita Pimenta, né? Os outros conselheiros não viram provas. Eles entenderam que havia reportagem, mas que não havia provas. Tá? Então, está aí, ó, nota
escrita pelo presidente desse conselho, o Mesquita Pimenta, presidente campeão, né? Quer que eu leia aqui, Maurício? Por favor, Ale. Então tá bom, né? Conselho Consultivo do São Paulo Futebol Clube, após ele examinar o pedido de impeachment do presidente do clube encaminhado pelo Conselho Deliberativo e subscrito por 57 conselheiros e 2 notícias do UOL, ou seja, talvez isso tenha sido adicionado hoje pela manhã, né? Já que não era a pauta original. Após a oitiva do presidente Júlio Casares, por maioria de votos, o Conselho Consultivo decidiu que, primeiro, as acusações carecem de provas materiais especificamente contra o presidente, que alegou inocência. O secretário-geral do Conselho, em seu livro O Impeachment na Constituição de 88, mostrou através do uso deste instituto no Brasil e no exterior que a decisão do colegiado, o parlamento, ou no caso o Conselho Deliberativo, né, trazendo para a realidade do São Paulo, quando utiliza tem uma base jurídica inicial, mas a sua decisão final é política, ou seja, se tem a pessoa acusada condições ou não de continuar dirigindo o país, a unidade federativa provincial ou municipal sob sua condução. Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material ou de comportamento que já não tenha sido habitualmente utilizado na direção do clube, entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há elementos de prova material para justificar um parecer favorável ao impeachment presidencial. Assina aqui a nota o presidente do Conselho Consultivo, José Eduardo Mesquita Pimenta, o ex-presidente do São Paulo. Então é isso, foram argumentos aí... Me chama a atenção, Maurício, esse pedaço aqui, ó. Né? Uhum. Aqui, ó. Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material, ok, ou de comportamento que já não tenha sido habitualmente utilizado na direção do clube. Ou seja, o comportamento do Casares aqui também é considerado normal. A questão é a seguinte, o processo vai ter que avançar no Conselho Deliberativo, tá? Isso vai acontecer. Só que isso é indicador de que o Júlio Casares ainda tem muita força, principalmente com essa ala política mais old school. E o outro, em Ares de Abreu, é o presidente do Conselho, né? Então, que votou também contra, né, o prosseguimento, né, ou de forma contrária ao parecer de impeachment pedido pelos conselheiros. Agora, o que eu achei estranho é se o argumento para um processo de impeachment ele é político, e aí o texto até fala, tem condições de governar? Eu pergunto, tem condições de governar, não. Júlio Casares? Zero. Né? Nessa, com seu nome envolvido de denúncias, quer dizer, investigações lá intracorporis, como ele adora dizer, e também na Polícia Civil, envolvendo seu círculo mais íntimo, quer dizer, sua ex-esposa, os seus homens de confiança da administração, sendo alvo de ataques dos torcedores no próprio estádio do Morumbi, xingado, tendo a hashtag Fora Casares, né, atrapalhando demais a vida do time. Imagina como o time treina, cabeça do Crespo, tentando trabalhar. Tem condições de governar? Evidentemente que não. E como é que a gente usa como argumento, cita um texto que, como se fosse absolutamente o contrário, né? Achei muito mal redigida aí essa ata por conta disso. Para mim está muito claro que não há ambiente e condições de governabilidade para o Júlio Casares. Não, e Maurício, a gente sabe que isso já está contaminando o ambiente da Barra Funda, haja vista a declaração inflamada do Luiz Gustavo, né, ex-jogador do São Paulo, após aquela goleada de 6-0 para o Fluminense, e ele falou que era preciso, né, que a direção do São Paulo definisse um rumo, né? São Paulo está à deriva, né, Maurício? Você acha que o Casares, ele pisa hoje na Barra Funda? Ele consegue né, publicamente aparecer ou pedir, pleitear qualquer coisa aos jogadores, à comissão técnica, né? Publicamente não, né? Porque ele não tem dito nada publicamente. Né? Não, Aquela história da transparência, ele sumiu, ele se intocou. Né? Não, e como dizia, Maurício,
E os jogadores, eles vão levar a sério, eles leem, eles sabem o que está acontecendo, né? Essa matéria do UOL, inclusive, toca num ponto sensível aos jogadores. Porque, por quantos meses seguidos, praticamente durante toda essa gestão, os direitos de imagem, né, a remuneração dos jogadores, ela ficou em atraso, né? Ou seja, você vê ali que digamos, o seu chefe, que segundo aí até o nosso seguidor, nem precisaria, né, que não é uma praxe o presidente do clube ganhar uma premiação, né? Se foi esse o caso, se a origem do dinheiro foi lícita, tá, o presidente do nosso clube, ele ganha a premiação. A gente que ganhou o título para que essa premiação exista, a nossa premiação, o nosso dinheiro está em atraso, isso pesa muito, isso pesa, né, na relação de qualquer um desses jogadores com a instituição, com o clube, com as pessoas que dirigem o São Paulo, né? E me entristece, viu, Maurício? Me entristece ver personagens como o Muricy Ramalho, por exemplo, né? O Muricy, ele continua aí, digamos, como um dos bastiões morais dessa gestão. E ele continua lá. E ver o Muricy envolvido com essas pessoas me entristece muito, né? Porque a gente não tem dúvidas aí sobre a São Paulinidade do Muricy, né? Sobre todos os serviços prestados ao longo de quantas décadas de envolvimento, desde os tempos de jogador, aí depois como técnico e hoje como dirigente, né? A forma visceral que ele se envolve com os trabalhos. Agora, ele ficar ali, né, da mesma forma como o Raí também acabou se envolvendo com uma presidência complicada como a do Leco, são ídolos do São Paulo, são imagens que não deveriam ser manchadas, né? Agora... Acabam funcionando muito como escudo também, né? Mas o silêncio deles também me incomoda, né? Principalmente do Muricy. Me incomoda que o Muricy é uma pessoa que parece ser tão honesta, né, Maurício? Tão direta, tão visceral, como eu disse. Ele não falar nada nesse momento ou continuar fazendo parte aí dessa gestão me entristece um pouco. Só vou lembrar aqui os nomes, então, dos que foram 8 pessoas na reunião, né? Um deles aí, você vê, o único que votou pelo impeachment, o José Carlos, desembargador do Tribunal de Justiça. Os outros, Otem Ares de Abreu, presidente do Conselho, José Eduardo Mesquita Pimenta, ex-presidente, Carlos Miguel Aidar, ex-presidente, o Leco, ex-presidente, o Gandra, ex-presidente do Conselho, e o Marcelo Pupo também, idem, tá? Foram todos esses aí que votaram pela recomendação da não continuidade do processo de impeachment. Mas aí, vai continuar, certo, Maurício? Vai continuar. Estranhamente, o Otem Ares de Abreu, que tem sido um aliado do Júlio Casares, colocou também ele, porque ele tem essa prerrogativa, por ser presidente do Conselho Deliberativo, na pauta, um outro pedido de impeachment pelas denúncias do UOL, que foram publicadas hoje. Veja só. E aí o placar foi 6-2, mas não 6-2 contra ou a favor. Tá? Olha que estranho. O José Carlos, ele levantou a seguinte questão. Essas notícias saíram hoje. É algo que não tivemos nem tempo de refletir sobre elas, né, de ter um pouco de continuidade de apuração, contrário da história do camarote, que já faz um tempo aí que está rolando, né? E então o José Carlos e o Marcelo Pupo votaram por não ser colocado em pauta mais um pedido de impeachment por outro motivo, entendeu? Não é que eles chegaram a votar, eles foram contrários a colocar em pauta. Só que foram derrotados, aí foi 6-2. E foi colocado em pauta, e esse pedido de impeachment também foi negado. Tá? Eles não queriam discutir, Mas olha que coisa, por que, será que o Otem quer a gente ficar pensando, por que ele colocou isso em pauta? Né? Se foi tão recente, né? Para aproveitar um pouco o embalo do momento favorável ali, já tinha sido
a pizza em relação ao camarote já tinha sido assada, então vamos aproveitar essa outra denúncia que chegou e vamos assar também, porque daí a gente já fica livre. Já colocamos isso em votação no Conselho Consultivo e, foi derrubado. Essa é uma possibilidade. Causou muito estranhamento, né, nos conselheiros que foram contrários a isso, e muita irritação também. Então, foram 2 pedidos. Olha que curiosidade aí. 2 pedidos de impeachment colocados. Sendo que um não está nem previsto. Pois é muito estranho mesmo, né? Estranho, com certeza.